Oi, gente, boa tarde. Eu sou, me apresentando primeiro, né? Eu sou Beatriz, sou bolsista do cursinho Articula, né? E a gente tem essa iniciativa, que é o cursinho de Diadema da Unifesp, né? A gente construiu essa iniciativa juntamente uma vontade nossa, né? Que é de construir ter um instrumento de diminuir a evasão do cursinho, de formação desses alunos, de aprofundar mesmo o nosso vínculo também, né, com os alunos e fazer essa relação com o cursinho. Essa iniciativa a gente tomou, a gente construiu, né, a tutoria, mas agora a gente pensou em fazer algumas formações para a gente conseguir se aprofundar. Uma das questões que foi muito bom é que eu conheço a Tami, né? Acho que ela vai se apresentar aí para a gente, mas ela constrói o espaço de Bichita, que é uma EMEP, né? E que já aplica a tutoria. Então a gente resolveu fazer essa chamada, né? Para os tutores também do cursinho, mas também para o cursinho no geral, para os apoiadores, para o pessoal do NUPO, que. Ai, tá travando para todo mundo? Ah, então peraí. Ah, tá, peraí, Tá, deixa eu acho tentar que deu uma arrumar. melhorinha. Vocês me escutam? Então, peraí. É que eu tava no. O fone só tava funcionando no celular. E aí eu tive que colocar no celular aquelas coisas. É... Gente, então. Aí essa iniciativa nossa, principalmente, é para a gente conseguir ter um aprofundamento, né, do que é a tutoria, como que funcionou no espaço de Bitita essa da MF, né, essa construção da tutoria, e a gente conseguir mais ter esse diálogo, né, esse bate-papo, e eu acho que pode funcionar bastante para a gente colher muitos frutos em todos os âmbitos, né? Então, se a Tami puder e quiser se apresentar aí. Bora. Obrigada, Bia. Nossa, super cortei sua fala falando que tava travando o áudio, né? Perdão. Ai, gente, prazer. Eu sou a Tami. Eu trabalho na MF Espaço de Bitita, que o nome original é Infante Dom Henrique, mas o Infante Dom Henrique era um português traficante de escravos. Então, é uma luta da escola já há muitos, muitos, muitos anos para tentar mudar para Bitita, que era o apelido da Carolina Maria de Jesus, a escritora do Quarto de Despejo, que inclusive foi uma das pessoas que pegou a enxada e ajudou a construir o terreno da escola. Então, ela era ali do bairro. É uma tremenda de uma luta, o Dória veta toda hora, mas a gente tá aí, né, na batalha. Eu trabalho principalmente como EJA, mas eu já acompanhei algumas aulas, acho que principalmente ano passado, com as turmas do Fundamental 2, que é onde acontece a nossa tutoria lá na escola, né? Então, eu trouxe um PDF, eu já apresento, Bia? Fechou. Vocês me falam se funciona. Cadê? Aqui. Ah, tá rolando, né? Sucesso. Então, aqui é uma fotinho antiga da nossa escola, na verdade. Eu já explico o que aconteceu com ela também. Mas, enfim, a MF Expanso de Bitita, acho que para começar, ela fica ali no bairro do Canindé. Então, é um espaço do Centro Velho, lá de São Paulo. E Pari, Canindé, Brás, ali é uma região que no começo da pandemia foi onde teve a maior taxa de mortalidade pela Covid-19. O maior número de mortos pela Covid, com certeza, foi nas periferias, mas a taxa de mortalidade de pessoas que ficavam com Covid, se infectavam e faleciam foi exatamente no nosso bairro. Porque, inclusive, quem ficava com a doença não tinha onde tratar, apesar de estar no bairro central. Ali do lado da escola tem uma rua com muitos, muitos, muitos aparelhos de serviço social, de assistência social. Antes da pandemia, chegavam a passar 5 mil pessoas por dia. Eu acho que esse número agora, que as coisas estão voltando a abrir, tá voltando a girar em torno disso, umas 3 mil, 4 mil. Tem muitos abrigos, abrigo para mulheres, abrigo para idosos, abrigo sigiloso para mulheres em situação de violência. Então,
a nossa turma de EJA, principalmente, funciona com as pessoas dos abrigos, e muitos dos alunos do EJA, às vezes, são pais, mães dos nossos alunos do Fundamental, que vêm para, não, eu quero ajudar o meu filho a conseguir fazer as lições, a participar da escola. Então, é gente que, às vezes, a gente tem mãe e filho na mesma escola. Então, essa é toda a situação do bairro. Inclusive, junto com a Bia, a gente tem um movimento de mulheres. Inclusive, temos lá uma casa de referência para mulheres em situação de violência, que tem várias parcerias com a escola. Então, conversa sobre pobreza menstrual. A gente chega, inclusive, a atender alguns casos de violência que a gente fica sabendo através da escola. Então, é uma região, assim, muito vulnerável, com uma quantidade gigantesca de imigrantes, que são pessoas em enorme situação de vulnerabilidade, dado toda a xenofobia que existe no país, e principalmente durante a pandemia. Porque, não sei se vocês lembram, na época do auxílio emergencial, você precisava do CPF para conseguir ter acesso a R$ 600. E os imigrantes que estavam aqui não estavam regularizados, que precisavam da Polícia Federal aberta para conseguir realizar isso, não tiveram direito nem a esses R$ 600. Então, ali é uma região vulnerável, assim, empobrecida por todas as políticas de Estado. É essa situação que a gente lida dentro da escola. Então, dado tudo isso, é muito difícil de continuar na escola, né? E acho que para mim que trabalho com EJA, principalmente, a pessoa já evadiu da escola em algum momento da sua vida e está retomando agora. Então, com EJA, essa situação é ainda muito mais delicada, que a gente tem menos espaço para errar. Porque se a gente erra, a chance dessa pessoa evadir e nunca mais voltar é gigantesca. Então, é um espaço que a gente tem que ir com 1000 vezes mais cuidado, 1000 vezes mais atenção, por causa de toda essa situação, especialmente do bairro. Então, um jeito da gente conseguir manter as pessoas dentro da escola foi a tutoria. Aí, deixa eu achar a guia que eu estava apresentando, porque a gente tá dessas. Aqui. Então, um percurso bem rápido, assim, do que eu pretendo apresentar, para ter espaço para discussão, né? Falar um pouquinho do que é a tutoria, os objetivos da tutoria, como na prática ela funciona, né? Porque às vezes está escrito uma coisa no PPP e é difícil de cumprir no dia a dia. E as conquistas dessa tutoria. Não tem muita imagem, gente, desculpa, era só para não me perder no percurso. Então, o que é a tutoria? Ela está dentro do nosso programa político-pedagógico lá da escola, né? Então, ali dentro do PPP, a gente coloca que um dos objetivos da escola, dado todo o bairro, dado todo o contexto, dada toda a composição, a gente lutar pela permanência dos estudantes mais pobres. Como que a gente faz isso? Levando em conta a humanidade de cada um desses estudantes, trazendo eles para dentro da escola, tornando eles também agentes de aprendizado e conhecimento. Então, é a partir disso que a gente desenvolveu projetos como um que as próprias alunas bolivianas imigrantes ensinavam espanhol para os colegas de classe sob orientação de professoras. Então, isso acabava bastante com o bullying que existia dentro da sala de aula. Essas alunas bolivianas vinham um desafio, que era dar uma aula, e isso tornava um desafio também para as professoras de acolher toda essa vontade de mobilização das estudantes, né? Então, isso mexia com todas as esferas ali da nossa escola. Então, é um programa político-pedagógico muito progressista, muito humanizado. Acho que o Paulo Freire, nossa, eu levantaria para bater palma. É um PPP muito bom. Então, dentro desse programa que luta tanto pela permanência dos estudantes, tá colocado que a tutoria vai ser um desses instrumentos, né? Uma dessas ferramentas. Então, quais que são os objetivos dessa tutoria? Primeiro, desenvolver uma autonomia dentro desses estudantes, né? Então, não é simplesmente toma aqui um roteiro com essas perguntas que você vai ter o seu tempo para conseguir responder cada uma das matérias. Se vira. Porque a gente sabe, né? A gente que também é estudante de universidade. Se não tem prazo, se ninguém tá cobrando, se eu mesma não tô me cobrando, eu vou fazer na véspera. Então, desenvolver essa autonomia não é simplesmente jogar a lição pro aluno e esperar que aconteça. Um minutinho, gente. Só os humilhados pelo tempo. Obrigada, né, de estar aí doentinha e ainda vim aqui, né? Que querida. Fofa as duas. Obrigada, Eliane. Mas estamos aí, gente. Não tem gripe que pare a gente. Então, sobre autonomia. A intenção de desenvolver autonomia é conseguir criar isso aos poucos, passo a passo, junto com os tutores. Os tutores, eles não são alunos também, eles não são, sei lá, os coordenadores pedagógicos, eles são os professores da grade curricular normal dos estudantes. Então, além de dar as aulas, esses professores, eles têm alguns alunos que são designados para eles acompanharem e terem um momento do contraturno da aula
para poder fazer essa orientação. Então, é como se tivesse uma aula, num tempo de aula normal, em que junta esses estudantes, e lá a gente funciona com roteiro de aprendizagem. Então, ao invés de apostila ou alguma coisa nesse sentido, a gente tem feito por cada um dos professores de cada matéria um roteiro, são 4 ao longo do ano, então é uma coisa meio trimestral, que aí esses estudantes eles têm ali, são 4 questões de artes, 4 questões de geografia, 4 questões de matemática que eu preciso responder ao longo desse período escolar aqui, dessa primeira metade do semestre. Então, como que eu vou fazer isso? Vou começar com a matéria que eu mais gosto, aí vai indo. Tá, mas eu não posso fazer toda essa matéria e deixar que eu tenho mais dificuldade para o final, senão vai dar tudo errado. Como que eu me organizo? Então, são essas dúvidas que eles levam para os tutores, e os tutores, a partir de todas essas dúvidas que são comuns entre esse grupo de estudantes, vão conseguindo dar a linha de, bom, você funciona melhor como? Fazendo o que te é mais fácil primeiro? Ou começando pela sua maior dificuldade, aí quando você trava nessa dificuldade, você vai para uma coisa mais fácil. Então, conseguir ter mesmo esse autoconhecimento da maneira que você estuda, da maneira que você aprende, e da maneira que a escola ensina também, porque isso é importante, para conseguir efetivamente ter um caminho de aprendizagem efetiva, né? A tutoria, ela também relaciona os tempos e os espaços dos alunos. Então, em que momento que você estuda? É depois de você jogar muito, muito, muito videogame, gastar toda a sua energia ali, e aí, putz, não fiz nenhuma lição hoje, vou fazer qualquer coisa aqui? Em que espaço você estuda? Dentro da pandemia, a gente viu a casa dos alunos e por muitas vezes não tem espaço para estudar. Isso também foi uma questão que foi um desafio, né, nesse ano pandêmico. Mas espaço, onde funciona melhor? Dentro da escola, em algum espaço que ela esteja livre, ou na minha casa. Então, desenvolver toda essa linha de pensamento também. E aí eu acho que o modo de aprender é mais ou menos isso. Como você aprende, aonde você aprende, em que momento você aprende, em que estado emocional você aprende melhor. A questão de indisciplina é no sentido de você não ficar negligenciando as tarefas, assim. Então, se você não consegue concluir um roteiro, você não passa para o próximo. Então, para os alunos tem essa coisa. Precisa estar um negócio fechadinho, ter uma conclusão, ter um fim, nem que seja, não consegui responder, respondi qualquer coisa, mas mandei para o professor e isso voltou com correções, com comentários, para eu poder me aprimorar. Então, é para não deixar a lição em branco, é para sempre ter uma devolutiva, sempre ter esse caminho de diálogo. E a tutoria também serve para avaliação. Então, acho que principalmente no momento da pandemia, que foi uma loucura, assim, que o papel dos tutores passou a ser não o de orientar os alunos nos estudos, a partir de março de 2020, mas de efetivamente fazer uma busca ativa para saber se esses alunos estavam bem. Então, muitos dos números que estavam cadastrados no sistema da escola não respondiam, ou eram as famílias que trabalhavam ali na feirinha da madrugada do Brás, não tinham horário comercial para falar com os pais e os professores, ou realmente eram, no caso do EJA, alunos de abrigos que a gente nunca mais conseguiu contato. Então, o papel dos tutores, nesse caso, passou não mais a ser o negócio da aprendizagem, mas o de manutenção de vínculo para a pessoa não evadir da escola. Então, nesse momento que foi tudo tão difícil, e a gente não conseguiu efetivamente fazer um semestre, porque acho que nenhuma escola pública conseguiu no primeiro semestre de 2020, mas a gente precisava cadastrar ali algum tipo de nota para a prefeitura. Então, o que a gente escolheu foi: os tutores vão dar nota dos alunos, porque são eles as pessoas que têm contato sobre aprendizagem, sobre as dificuldades, sobre a família, sobre o espaço de estudo, sobre em qual cidade que essa pessoa, que essa criança está, em que situação emocional, quais as dificuldades, quem está doente na família. Então, é uma relação que, enquanto professor de matéria, sei lá, se eu dou aula de artes, eu tenho 30, 40 alunos. Eu não sei a situação de cada um desses 40 alunos para conseguir dar a minha aula de artes, e nem vou saber a da próxima turma, que tem outros 30 alunos, e nem a da terceira turma, que tem mais outros 30 alunos. Mas se eu sou tutora de um grupo de 15 a 20 alunos, e acompanho eles toda semana, eu sei a situação deles. Então eu tenho uma melhor condição de virar e falar: olha, esse aluno estava vivendo esse desastre na casa dele, foi isso que ele conseguiu entregar para a escola, isso é o melhor que ele conseguiria. Então, para mim, vai ser 10. E aí, isso serviu de guia para a escola num todo, assim, no pior ano da pandemia. Então, a nota que o tutor dava, porque ele conhecia melhor o aluno, era a nota que os outros professores acatavam. Poxa, mas não recebi nenhuma lição desse aluno. Mas o tutor dele me enviou essa nota baseada nesses argumentos, então é essa nota que ele vai receber. Foi nesse sentido. Aqui
como funciona de maneira mais prática, né? É um tutor para cerca de 15 estudantes, varia um pouco, de 15 a 20. E ultimamente, com a volta das coisas meio híbridas, o que a gente tem feito na escola é juntar 2 tutores com 2 turmas. Que aí vira uma grande turmona de tutoria e 2 professores para conseguirem orientar. Tem funcionado. No contraturno das aulas, então, se a aula rola de manhã e tem alguma coisa a mais do currículo da escola à tarde, em algum outro momento que vai rolar a tutoria, mas ainda dentro do horário que os alunos estão destinados a ficar na escola. Então, o método da tutoria é realmente fazer os alunos pensarem sobre a aprendizagem. Não é o professor sentando junto com o aluno e falando, tá bom, vamos ler juntos essa questão. Sei lá, se eu sou professora de artes, o aluno está com uma dificuldade de geografia. Então, vamos ver aqui aonde que batem as massas polares de ar no meio do território do Brasil. Não sei fazer isso, mas o que eu posso fazer? Qual que é a sua dúvida? É essa. Como você vai resolver? Não sei. Olha, você tem esse contato para falar com o professor de geografia, você pode falar com ele dessa forma. Se você quiser, a gente chama ele para vir nesse momento da tutoria, acompanhar com o aluno se essa for uma grande dificuldade. Então, realmente colocar o aluno para pensar qual caminho que ele vai percorrer para concretizar a aprendizagem dele, e não simplesmente ser uma pessoa que fica ali dando dica, ou dando macete de como acertar a questão, mas realmente alguém que pare e fale, como você aprende, em que momento você aprende? Se você falou com o professor e não deu certo, você aprende trocando essa dúvida com seus amigos? Que às vezes esse é um bloqueio, de falar com o professor, de conseguir expor essa fragilidade. Então, é realmente pensar sobre a aprendizagem, aprender pensando sobre como você aprende. E é nesse espaço que a gente vai vendo as dificuldades e facilidades. Numa tutoria que a gente fez, a gente rodou um forms com os alunos, e aí a gente pedia qual é a matéria que você tem mais facilidade. Você tem. Aí as pessoas respondiam. Você consegue explicar essa matéria para os seus colegas de classe, se eles precisarem? Sim, não, mais ou menos. Gostaria de trabalhar essa habilidade de você? Sim, acho que não. Então a gente conseguiu encontrar alguns alunos que tinham muita facilidade, por exemplo, em matemática, e que gostariam de compartilhar o que eles sabem com o resto da turma. Então se tornava mais uma pessoa que estava ali aprendendo enquanto ela ensinava. Então isso funcionou super pra gente. A gente mapeava tanto as pessoas com dificuldade quanto as pessoas com facilidade, botava eles para se conversar. E nesse pensar sobre aprendizagem, a gente também chega no ponto da autoavaliação. Então, principalmente com as turmas que funciona só para o Fundamental 2, a tutoria. No 6º ano funciona de um jeito, no 7º a coisa fica um pouco mais densa, e aí lá para os 8º e 9º a gente já vira e pede. A gente quer uma autoavaliação de vocês. Como vocês consideram que foi o desempenho de vocês nesse semestre? Porque no começo do semestre a gente pergunta, quais são os seus planos? O que você pretende aprender? Quais são as suas dificuldades? O que você vai melhorar para dar uma melhorada mesmo nos seus estudos. Vou diminuir o tempo de videogame para concentrar mais na matemática que eu tenho dificuldade. Vou passar menos tempo no celular para conseguir fazer a lição tal com mais calma. Isso no começo do semestre. No final você conseguiu realizar tudo isso que você colocou? Aí a gente traz esses formulários de volta e os alunos, eles são muito sinceros. Eles viram e falam, nossa, mosquei. Putz, tinha esquecido. Nossa, não fiz. Putz, inclusive piorei. Então, dessa maneira, de conseguir diagnosticar quais foram as dificuldades, o que a gente empaca, o que a gente tem dificuldade, que vai surgindo essa forma de autoavaliação. Então, a gente perguntava, inclusive, que nota você daria para você mesmo nesse quesito? Putz, podia ter melhorado, fiz o máximo que eu podia. E a gente vai entendendo também a percepção que os alunos têm deles mesmos, né? Tem alunas, por exemplo, que a gente sabe que são muito dedicadas e estavam vivendo umas barras, assim, na casa delas, e elas respondiam esses formulários, que falei do jeito tosco, não é de 0 a 10, porque é muito numérico, não funciona pra gente também. Mas eram umas opções que eram tipo, poderia ter melhorado, não me esforcei nem um pouco, poderia ter me esforçado mais, cumpri o máximo que eu podia. Eram umas alunas que faziam de tudo, cuidavam da família, dos irmãos, família com dificuldades financeiras, tal, e elas colocavam, poderia ter me esforçado mais. Quando a gente via que, na realidade, não, essa aluna fez o máximo que ela conseguia e entregava um trabalho ótimo. Então, também era o momento da gente virar e conversar com essas meninas. Acho que eram principalmente meninas para conseguir fortalecê-las, sabe? Do tipo, tem uma questão de gênero também. Você cuida da sua família, você cuida da sua casa, você cuida de tudo isso, que a gente consegue identificar só no espaço da tutoria, não no espaço normal da sala de aula. Então, vamos conversar sobre isso também.
como que você se percebe, como você percebe o seu trabalho dentro de casa, dentro da escola. Então, é um momento de realmente conseguir avaliar esse desenvolvimento dos alunos com eles mesmos. E acho que por último, aí eu abro para a gente conversar, né? Vai sobrar meia horinha. As nossas conquistas de maneira bem breve, assim. Acho que a primeira, eu não coloquei porque eu busquei, foi a manutenção do vínculo. Acho que isso foi muito importante na pandemia. Então, os alunos respondiam aos tutores. Às vezes não mandavam as lições para os respectivos professores das matérias, mas respondiam os tutores, conversavam com os tutores. Então, isso é o maior. De resto, as conquistas são desenvolvimento emocional dos estudantes. Então, você não se desespera mais vendo uma prova. Você não se desespera mais vendo a quantidade de coisa que você tem para estudar. Você não se desespera com a escola no geral. Então, você sabe manejar. Você sabe quem é a pessoa para quem você pode recorrer. Você sabe que tem estratégias para lidar com isso. E quando as professoras sentem que os alunos não estão dando conta, às vezes é uma tutoria que elas preparam uma aula inteira só colocando. O que estressa vocês? Qual é o momento mais difícil do dia de vocês? Alunos compartilham. Como vocês sentem que daria para superar? Como as pessoas ao redor poderiam ajudar vocês? Então, às vezes, é uma aula nesse tom de roda de conversa que os alunos vão conseguir identificar os problemas, processá-los, encontrar soluções em conjunto. Então, esse desenvolvimento emocional que a gente vê nesses alunos que entram de uma maneira no começo do ano e saem de outra no final, muito mais preparados para o próximo ciclo. Melhora das habilidades, aí é complicado porque tem aquelas provas de qualidade de ensino, PISA, esqueci o nome da outra, não era Plano Brasil. Mas enfim, essas provas que são aplicadas de maneira nacional para medir o quanto que os alunos se dão bem em matemática e em português. É importante para a gente estabelecer políticas públicas, fazer essas grandes provas, mas elas sozinhas não avaliam o conjunto que é esse aluno como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma melhora nas habilidades desses alunos na hora de fazer essas provas. Então, de alguma forma, esse aprendizado se concretizou e foi expresso ali na hora dessa avaliação nacional. E, por último, é isso, mais preparo para as próximas etapas do currículo escolar. Então, conforme a gente vai avançando aí no currículo da educação básica, esses alunos vão vindo com mais acúmulo, com mais preparo, com mais, realmente, desenvolvimento emocional de saber lidar com os desafios que cada ano coloca. Quando não é a mudança do Fundo 1 para o Fundo 2, é a adolescência, é uma menstruação, é todo o desenvolvimento de uma pré-adolescência para uma adolescência. Depois é o ensino médio, que você muda de escola, você sai da municipal e vai para a estadual. Então, a tutoria atua nesse sentido também. A gente consegue mostrar quais os outros caminhos para esses alunos conseguirem entender qual que vai ser a trajetória da educação deles, né? A gente sempre comemora quando os alunos conseguem entrar no Instituto Federal, que fica ali do lado da Espaço de Bitita, e também é um ensino técnico e um ensino, o ensino médio de muita qualidade no mesmo bairro, que isso é muito importante, principalmente para as famílias migrantes que conseguem se localizar nesses territórios. A experiência da escola é essa, gente. Eu sei que é muito diferente da experiência do cursinho, mas é isso. Parar de apresentar. Manda aí, Bia, ou não sei. A Pro, acho que ia fazer alguma fala, eu acho. Né? Ai, boa. Ai, adorei. Queria fazer duas perguntas. Não conhecia, assim, a escola, já fiquei com vontade de conhecer e agradeço, tá, Tami, aí sua gentileza, né, e a Bia por organizar essa excelente conversa, né, a gente implementou a tutoria aqui no cursinho e há um pouco da dificuldade dos bolsistas, né, e se dividir tarefa, os bolsistas e os tutores. E quando você estava falando, aí eu fiquei pensando na dificuldade dos professores, né, Bia? E dos tutores dividir a sua função, entendeu? Como que vocês fizeram isso, né? E eu acho que, em termos de conquistas, imagino eu, deva ter tido algum impacto na melhoria da prática do professor, por ele ser um tutor. Mas aí eu também teria que você refletisse sobre isso. E a outra questão é que eu não entendi direito. Como a escola funciona de dia e de noite, o contraturno da EJA, como que fazia? Fazia no período da tarde? Eles chegavam um pouquinho mais cedo?
para poder encontrar o tutor quando era o presencial, né? Porque eu sei que no remoto a gente bagunçou tudo, né? Eu vou de trás para frente, então, nessa do EJA primeiro. O EJA, na verdade, não tem uma tutoria estabelecida. Foi uma tutoria. Foi um negócio meio emergencial, assim, durante a pandemia. Então, eram os professores que davam aula na EJA, faziam a buscativa e corriam atrás das turmas deles. Aí os professores se dividiram no desespero, assim, tipo, eu cuido dessa turma só, esse outro professor do EJA procura essa outra turma aqui do EJA, para ver em que abrigo que eles estão, como que a gente encontra essas pessoas. Mas assim, uma tutoria que a gente acompanhasse as pessoas do EJA nunca teve. Rolou só uma busca ativa. A tutoria é só pro Fundamental 2 e o EJA tem outro tipo de currículo, assim, então ficava só com os pequenos. Gente, eu vou acender minha luz porque não tá nem dando para ver meu rosto, né? Minutinho. Foi. Aí, a outra pergunta foi de conquistas da tutoria, né? Como que se dividiam. Aí entra meio nas horas dos professores, um negócio da prefeitura, assim. Então, cada professor pega essa turma mais, é remunerado, se distribui na carga horária nas reuniões de distribuição mesmo de aula, né? E aí os professores conseguiam escolher. É realmente um esquema parecidíssimo com distribuição de aulas, de turmas, de horários na escola. Para o cursinho, não sei o que poderia ser possível para vocês, assim. Mas realmente é um trabalho a mais além de pensar o seu plano de aula, ter que acompanhar todas essas outras pessoas, né? Mas é uma divisão que é remunerada e está colocada dentro do plano da escola. Essa é uma diferença que eu acho que é muito grande para a estrutura de vocês também. Não sei se ajuda, se atrapalha, se não adianta. É que às vezes eu tenho a impressão que, se calhar, o professor ele pode estar como tutor e tender a explicar alguma coisa para o aluno, entendeu? Quer dizer, daí ele estaria no papel dele de professor, né? Não sei se o Marcelo tem. Assim, eu não sei muito sobre tutoria, né? Mas é um pouco da dificuldade que a gente sentiu aqui é separar as funções, né, Bia? O que o professor tem que fazer, o bolsista tem que fazer. E aí agora essa figura do tutor, que eu tenho que reconhecer aqui que a gente está terminando o cursinho entre 15 a 18 alunos, né, Bia? E é um recorde, Marcelo. Nunca, Léo, aconteceu isso com a gente. A gente terminava sempre com menos alunos, mesmo no presencial. E aí a gente está super feliz, que eu acho que funcionou, né? A tutoria, o mesmo, né? Agora uma maior atenção das bolsistas. E aí a gente estava querendo pensar para até ver como fazer no futuro, né? Mas já falei muito, não me empolgo aqui, não paro mais. Deixa o pessoal falar. Mas, eu achei. Ai, desculpa, Marcelo. Marcelo, fala Não, primeiro. pode falar, depois eu falo. Não, eu achei interessantíssimo essa questão da busca ativa, porque para mim ficou uma questão. A escola, querendo ou não, tem uma gestão, né? E mesmo assim foram. E tem os professores, que nem sempre fazem parte da gestão, e mesmo assim os tutores fizeram a busca ativa. Mas ao mesmo tempo, para mim, ficou que a busca ativa tá com os tutores, porque os tutores também conheciam mais, que é uma dificuldade que a gente tem, porque no cursinho, todo ano, um monte de estudante entra, né? Poucos se repetem. Mas eu achei interessantíssimo essa virada, né, para esse período da pandemia. E outra questão que eu queria levantar, a Bia tá aí, a Tamara, né, que faz parte do grupo da tutoria de articulações, mas essa questão dos alunos se ensinarem, achei muito bacana essa questão do formulário, da gente saber a afinidade, o que não é, até para a gente buscar as aulas, porque a gente, por exemplo, articulações tem aula uma vez por semana no sábado. Então, se todo mundo tiver dificuldade numa matéria, essa é a matéria que a gente vai ter que dar aula, buscar professor. E achei interessantíssimo essa questão para a gente pensar a questão do grupo, né? Uma das questões que eu pensei era a gente começar a fazer bloco temático, por exemplo, para tratar falta d'água. Aí a gente vai falar um monte de coisa sobre água e a física e como que chega
a água em si é num morro tal, mas no outro morro não chega, e tipo, alguma coisa assim, tô dando umas piradas, mas acho que deu para entender. Meio ambiente, tem aula de biologia para dar, de química para dar, então acho que achei interessante a gente ver esses métodos assim de como facilitar, né, o aprendizado. Agora o Marcelo, depois acho que é a Tamara. Gente, boa noite. Queria agradecer também aí a exposição, né, da Tami. Muito legal ouvir. Não só a Tami, como o pessoal da Articula aí, a gente compartilhar experiências, né? A gente está aqui em Santos, então, né, no cursinho Cardume, que é da Unifesp também. Esse ano totalmente online, né? Que foi o jeito único, né, para funcionar, com uma evasão altíssima, altíssima, e também esse ano, já prevendo a evasão, que no ano passado também já tinha sido alta, né, a gente avalia que por conta de outros da pandemia, além de outros problemas também, né, mas a pandemia veio agravar. Aí esse ano a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa, então pensamos numa tutoria, né, que assim, um educador, né, a gente pegou um grupo de educadores, eu não lembro exatamente quantos, mas cada educador ficou, a princípio, lá no início do ano, com 8 alunos, né, 8 educandos, e a intenção era, então, um grupo menor tirando dúvida, vendo, mantendo o ânimo, enfim, mas tudo online, né? Com grupos pelo WhatsApp, mas a avaliação que a gente tem, ainda a gente deve conversar bastante para ver, mas assim, pelo menos a avaliação que eu tenho é que eles naufragaram, os grupos foram se dissolvendo, assim como os próprios, né, a evasão de uma forma geral, né, foi se desfazendo. Mas a gente, enfim, está com uma grande esperança de acabar com essa história de online, voltar para o presencial ano que vem e investir numa tutoria, numa espécie de tutoria. Agora, me chamou a atenção algumas coisas aí, né, que você falou, Tami, porque primeiro assim, ele era obrigatória, né, a tutoria, né, para os professores, tutores e também para os tutorandos, né, então tinha que chegar lá mesmo, então horário fixo, né, dia fixo, todo dia, porque assim, no nosso caso, não tinha nenhuma obrigatoriedade, lógico, né? A gente é um cursinho popular, nem tá, né, esse cara, ele entra porque quer, sair a hora que quiser também, mas não tinha nenhum horário delimitado, não tinha nenhuma tarefa delimitada, acho que foi uma das coisas também que ajudou a fazer naufragar, né? E vocês tinham, né? Então, um horário, uma certa obrigatoriedade, uma tarefa, essa coisa de pensar sobre pensar e estimular a autonomia, achei muito legal, aprender um com o outro, tal, né? Acho que faz a gente ter várias ideias. Agora, eu não sei como é que a gente eventualmente aplica, porque o cursinho, o Cardume é toda noite, de segunda a sexta, para trabalhadores, na sua imensa maioria, eles vêm do trabalho e, né, já vêm cansado, com fome, quando, né, tutoria quando, para fazer o quê, como, né, enfim, estou aqui trazendo aqui várias questões também, mas vamos compartilhando aí, muito legal conversar com vocês. Tamara, você quiser falar? Ou não sei se a Tami quer tirar dúvida antes também sobre essa questão. É melhor, né? Senão acumula muito. Ai, Tamara, perdão. Não, então. Ai, acho que era isso mesmo que garantia a presença dos alunos, né? Acho que essa é a grande diferença do cursinho. Tanto porque, bom, se a criança do Fundo 2 não vai para a escola, tem o órgão do conselho tutelar, tanto quanto precisava estar na escola nesse determinado momento. E a tutoria era uma coisa, assim, mais tranquila, porque ela era presencial antes, né? Então, o estudante está exausto da sala de aula, ele não aguenta mais. Pode pegar o caderno e fazer o roteiro dele ali na praça, ali perto do refeitório, na quadra, no espaço da escola,
e voltar aqui no final para compartilhar o que conseguiu ou não, né, desenvolver nesse período. E eu acho que essa vai ser uma diferença tremenda, assim, para um cursinho popular de uma escola municipal, assim, que tem todo esse outro caráter, né? Com o EJA, as aulas que eu tenho feito de artes com eles, para realmente, porque é difícil esse aprendizado de depois do trabalho, né? Eu já trabalhei, acho que em Sesc, em exposições, que a galera ia super empolgada de ônibus, chegava lá no meio da exposição, por passeio cultural, e mesmo assim a galera exausta do trabalho também. Então, isso é uma dificuldade de aprendizado. Eu acho que isso poderia, por exemplo, ser um início de tutoria, por exemplo. Então, como vocês chegam aqui, gente? Qual que é o estado da cabeça de vocês? Vim para um cursinho anima vocês depois do trabalho ou se torna mais uma tarefa que é muito exaustiva? Em que momento vocês sentem que vocês aprendem melhor? A dificuldade de aprendizado de vocês é um problema individual de vocês ou é um problema estrutural que não querem trabalhador pobre numa universidade popular, sabe? Acho que isso poderia ser uma tremenda de uma discussão também. Então, qual que é o perfil que a universidade quer quando esse aluno precisa estar aí se dedicando a cursinho integralmente? Quando ele precisa ter feito o ensino médio numa escola de elite para conseguir passar direto? Então, eu acho que todas essas questões talvez prenderiam o aluno na aula também, porque é isso, acaba virando uma discussão de sociologia, de geografia, de história, ao mesmo tempo que eu acho que isso garante a permanência dentro da escola. Que aí você entende que quanto mais a universidade não me quer dentro dela, mais eu vou ficar nesse cursinho popular para eu ocupar essa vaga. Talvez seja um caminho. E acho que para comentar o que a Bia trouxe também, né, Nossa, foi tanta coisa, gente, desculpa. Mas de como fazer esse aprendizado em coletivo, o que a própria Eliane trouxe de como isso muda os professores, na nossa escola, fica ali no Canindé, na beira da Marginal Tietê. Eu sou de Guarulhos, então eu faltava em aula na faculdade, porque eu sabia que quando chovia, a Marginal ia alagar, eu ia passar mais tempo no trânsito do que na aula. Então, ali é uma região que alaga. Inclusive, a gente chegou a perder documentos importantes de alunos, de professores, na última enchente que teve antes da pandemia, né? Então, alagamento, questões ambientais, o território da escola é um negócio muito importante para a gente. Então, para a gente conseguir desenvolver essa coisa multidisciplinar, de juntar os alunos e pensar sobre geografia, sobre física, de como que a água chega no morro, de como que a água alaga a nossa escola, começou um projeto de bem viver. Então, a gente estudava, eu acho que Ai, como chama, gente? Enfim, é uma resolução do Equador e da Bolívia, principalmente, que foram feitas pelos povos originários, pensando a natureza também como um ser dentro desse espaço da escola, não como um lugar onde a gente habita enquanto, legal, humanidade, mas também uma coisa que faz parte da nossa sociedade. E a partir disso, ir desenvolvendo os projetos de meio ambiente ali, e tem depoimento dos alunos, assim, de formatura, virando e falando que eu era muito agressivo com todo mundo. O maluco me olhava torto, eu já ia lá partir pra cima dele, eu saía no soco com todo mundo. Mas foi nesses projetos do bem viver que a gente foi tendo esse outro tipo de discussão, foi conhecendo a outra pessoa que estava ali, cuidando da terra que foi alagada e devastada dentro da nossa escola, replantando, refazendo uma horta que a gente perdeu para enchente, que eu fui entendendo outros processos da natureza, outros processos das pessoas, reconstruindo o espaço que eu habito. Então a escola não é mais um lugar em que eu depredro, é um lugar em que eu habito e construo junto. Então, foi sendo essa coisa, assim, eu tô maluca pra gente poder voltar pro presencial, porque essas são coisas que não dá pra fazer no online, né? É isso, falei pra caramba também. Manda aí, Tamara. É bom que já foi tirando minhas dúvidas. Parabéns, né, primeiro, pelo trabalho. Muito, muito bacana. Já tô anotando aqui várias coisas, né, pra gente discutir aqui na tutoria e tentar, né. Tamara, não sei se é só pra mim, mas por algum motivo o microfone ficou abafado. Melhorou? Sim. Celular. Eu queria saber quanto tempo você já tem essa questão da tutoria aí, há quantos anos? Porque desde antes da pandemia, né? Nossa, não sei te responder com certeza, mas eu acho que é de 2015 em diante. Certo. Aí eu não sei se é 17, 19, 2015 em diante com certeza. Certo. E a questão é, os professores, eles atuam como tutores e os próprios alunos atuam como tutores, é isso? Não sei se ficou... Não, são só os professores.
os professores. Os alunos, eles se ajudam, eles se colocam nessa posição também de ensinar, mas tutores são os professores. Certo, mas tem essas... Aí os tutores organizam que os próprios alunos se ajudem. Isso, Certo. exatamente. E aí, antes da pandemia, isso era feito no espaço da escola, e com a pandemia foi organizando reuniões online para eles se ajudarem. Isso. E o tutor, ele acompanhava essas reuniões dos alunos, ou eram os alunos que se viravam? Então, a questão da nossa escola, acho que aí já juntou algumas dúvidas. Para antes da pandemia, realmente, era essa coisa presencial, no contraturno, obrigatória, com esses alunos designados para um professor. No online, como a gente está numa região muito, muito, muito vulnerável, em que principalmente os pais dos alunos, que eram as pessoas que têm celular, né, porque a galera do Fundo 2 não costuma ter, sexto ano, sétimo, e eles trabalhavam na feira da madrugada, esses alunos só tinham celular disponível por algum curto período de tempo, e são planos que não conseguiam bancar o Google Sala de Aula, que virou a ferramenta da escola pública, e não conseguiam bancar o Google Meets, por exemplo. Então, o que a gente foi mapeando e descobrindo? As únicas coisas que vinham mais gratuitas ou inclusas nos planos de internet dos alunos, ou que eles conseguiam bancar com Wi-Fi ou 3G dos lugares, era o WhatsApp e Facebook. Então, as reuniões de pais, de comunidade, elas eram feitas numa reunião de Meet, que era transmitida via página do Facebook, e aí os pais interagiam pelos comentários do Facebook, e as tutorias passaram a ser grupos de WhatsApp, em que os alunos mais se conversavam e se mandavam áudio, principalmente no caso dos alunos imigrantes, que ainda tem muita defensiva com escrita. Então rolava áudio, vídeo, foto, texto, mas chamada era muito difícil da gente sustentar. Então, assim, por muitos meses a gente fazia uma tutoria que era síncrona, assim, tipo, das 2 às 3:30 da tarde, vai todo mundo estar online nesse grupo de WhatsApp. A gente mandava as propostas pedagógicas, que eram bem simples. Tipo, tire uma foto do espaço onde você estuda. Ou do melhor momento da sua rotina, para a gente entendendo como estava funcionando a rotina dos alunos e não gastar totalmente os dados deles. Então, por 1h30 a gente conversava sincronamente. Era desesperador, assim. Agora tá tudo melhor, porque com a greve a gente conquistou os tablets com chip de internet. Então, os alunos conseguem acessar, a gente consegue fazer chamada, já tá tudo meio resolvido. E as coisas estão voltando pro presencial, né? Mas assim, online não tem jeito. Pra gente foi a Babilônia. Eu acho que pro cursinho que a galera é mais adulta, até tem menos essa dificuldade do que a gente teve com as crianças, mas ufa. Pro, você quer falar? Era mais perguntas, né, para a gente conseguir implementar, né, e melhorar o nosso. Adorei aí a fala do Marcelo, não sabia que vocês tinham tentado fazer isso, acho que a gente tem que conversar mais agora no contexto do cursinho, para pegar a ideia de um, ideia de outro. Eu só fiquei com dúvida assim, Tami, quando o professor está lá, né, no contraturno, com os seus 15 alunos, como que é isso? Tipo, porque pelo que eu entendi, o tutor vai ter um papel de maior proximidade ao aluno, e às vezes o aluno pode não querer falar num contexto maior, né, de 15 alunos, porque o nosso a gente dava o contato individual, né, e como também estava no remoto, era por WhatsApp, por celular, não tinha jeito, né? Não sei como que a gente vai fazer, gente, no presencial, agora a gente ainda não pensou nisso, né? Mas era um pouco a minha dúvida era essa, entendeu? Tipo, se algum aluno quiser, né, não quiser se expor junto ao grande grupo, como que vocês conseguiam operacionalizar, já que vocês têm mais experiência nisso, né? Não, tranquilo. Acho que funcionava assim, 2 maneiras principais. Tem momento da tutoria que não é nem que o professor não tem um plano de aula para esse dia da tutoria, mas é um dia que foi acordado de todo mundo mandar bala nos roteiros, então todo mundo fica ali, ou no pátio, ou na carteira, ou no espaço da escola, fazendo os roteiros. É sobre isso, assim. Se ele tivesse alguma dúvida mais de organização, ia até o professor, mas o professor não trazia uma aula, uma dinâmica, uma coisa pronta para esses 15 alunos. Então tinha esse momento que era mais... Cada um segue aí o seu fluxo, entende primeiro as suas dificuldades, para aí depois a gente mapear e entender qual que é a dinâmica que a gente vai trazer. Então, deixar os alunos caminharem com as próprias pernas nesse horário que eles já têm ali para estudar mesmo.
E aí, em outros momentos, fazer essas discussões aí de discutir aprendizagem, de tentar organizar a rotina da semana, de trazer... A gente já fez até exercício de respiração, porque os alunos estavam muito ansiosos, assim, com prova, com várias coisas. Então, não, vamos fazer uma prática aqui de corpo. Chamamos a professora de educação física. Mas funcionava meio assim. Acho que depende da turma, mas as tutorias que eu acompanhei era isso. Algumas aulas com plano de aula, outras aulas para eles caminharem e ir mapeando. Léo, diz aí. Bom, primeiro, né, parabéns, muito legal o projeto. Eu sou do Cardume, né, também lá da Baixada Santista, e eu fiquei curioso que você comentou que em alguns momentos nas aulas normais, assim, tinham algumas dinâmicas, né, mais diferentes para conversar com o pessoal, né? E eu queria perguntar meio que como que isso era recebido, assim, tipo... Aí antes também, né, perguntar, tipo, se todos os professores participam, porque, tipo, às vezes eu não... Existe, assim, muita... Vamos dizer assim, tipo, não uma disputa, mas, tipo, tem gente que fica meio que, tipo, a gente vai perder uma aula para fazer isso, tipo, como que fica o conteúdo, né? Então, tipo, como que era meio que recebido isso, até para os estudantes, né? Às vezes, tipo, tem alguns que são mais, tipo, não queria saber disso, tipo, eu queria uma aula de matemática, sabe? Tipo, ou mesmo pela direção da escola, né? Ou esses outros órgãos que você comentou, como que era meio que assim, se tinha algum tipo de bloqueio nesse sentido, sabe? Que eu acho que isso às vezes preocupa muito e, tipo, e geralmente é uma questão de muito debate, assim, né? De, tipo, a gente vai fazer isso mesmo? Não vai ter espaço no cronograma, né? Tipo, mas vão ter outros frutos, né, que talvez sejam mais interessantes, enfim, um pouco nisso, né? Eu não sei se isso já é planejado, né, desde o começo do ano, já tem esse espaço reservado, como que é? Acho que aí bate de novo a grande diferença de estrutura da escola para o cursinho. Porque os alunos eles já chegam prontos para essa tutoria. Então, eles não estão esperando uma aula de artes, eles não estão esperando outro tipo de aula. Eles sabem que ali eles vão ser orientados aí na sua aprendizagem na escola. Então, a recepção sempre foi muito boa, porque ela foi colocada no currículo desde sempre para isso, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu durante esses anos de trajetória, assim, é que a gente aprende melhor quando a gente sabe o porquê que a gente está aprendendo. Então, não adianta também ter a aula conteudista de física, que é um grande negócio do vestibular. Se eu for bem em física, eu vou passar não sei quantos concorrentes. Se eu não souber por que eu tenho que estar na universidade, que diferença isso vai fazer na minha vida? Quem é essa pessoa que está construindo esse cursinho popular? Porque não é qualquer pessoa que vira e fala: não estou fazendo nada, vou ajudar alunos vulneráveis que têm acesso negado à educação a entrarem. Vou me organizar para fazer essa aula. Não é só pela bolsa, não é só pelo dinheiro, não é só pelo currículo acadêmico. Então, por que tem essas pessoas dando essa aula também? Qual que é a intenção delas com essa aula? O que essa aula vai impactar na minha vida? Eu acho que colocando isso no começo da dinâmica, tem muito mais chance de adesão. Porque a nossa maior dificuldade, aí equiparando com faixa etária e situação, é no EJA. Quando a gente vai fazer a coisa para as tutorias da galera do Fundo 2, tranquilo. Quando a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais assim para a galera do EJA, que geralmente é a galera de 30 anos para cima, e a gente trabalha muito com as mulheres trans abrigadas na Casa Florescer lá. É gente que tá sem saco, que, não, eu tô aqui para aprender a ler e escrever para ir atrás dos meus direitos. Por que eu tô fazendo uma dinâmica para, sei lá, mostrar como que é a minha vida, sabe? Aí a gente começa virando e falando, não, a gente quer conhecer vocês para saber qual que é o acúmulo que vocês têm, qual que é o repertório que vocês têm, e trabalhar com coisas que façam sentido para vocês e para o currículo da escola, e para a gente. A gente não vai conseguir fazer uma boa aula se a gente não conhecer vocês. Então é importante a gente fazer essa dinâmica também para vocês conhecerem como que é a gente, porque a gente também vai mostrar qual que é a nossa rotina, como que a gente se encaixa aqui, quais que são as nossas dificuldades. Então, isso servia para aproximar, fortalecer o vínculo, e depois que a gente quebrava a barreira de botar a galera para dentro da dinâmica, mostrando por que era importante, o negócio fluía. Mas realmente tem uma defensiva. Isso não nego. Gente, eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, porque agora já falta 2 minutos para 7, eu tenho aula às 7 horas, dá para atrasar um pouquinho, mas, tipo, não muito.
Aí eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta para a Tami, alguma coisa para dizer, para a gente ir encaminhando para finalizar. Eu acho que pergunta não nesse momento, mas acho que necessidade de continuar tentando, trocando, pensando, né? E nos desafiando a fazer algo desse tipo, né? Porque muito legal, gostaria mais uma vez de parabenizar aí, falar muito, muito interessante aí essa experiência. E nos diz muito, acho que agora a gente se apropriar e ver como é que a gente reinventa, né? No contexto do cursinho. Muito legal. Obrigado. Quer falar, Pro? Então, eu queria, assim, também, né, agradecer e fazer uma sugestão. Se vocês conhecem o professor José Abdala Elai Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, já viram o trabalho dele? Que eu estava pensando da gente chamar para ele vir, ô Marcelo, fazer a próxima roda assim de conversa, né? Ele tem um projeto, e aí já deixo aqui o convite, eu vou tentar contactá-lo, mas eu assisti uma live dele e ele falou, não, Eliane, pode me contactar, porque inclusive eu quero conhecer lá no Rio de Janeiro, assim como fiquei com vontade de conhecer sua escola, meu amor. Uma fofa você. Vou agora, depois, sabe, Marcelo, vou fazer uma visita nessas escolas assim diferentes, quando terminar a pandemia, né? Ele faz também um cursinho popular, mas um cursinho popular meio diferente. Ele nem chama, né, de cursinho, é um projeto desde 93. Eu pus aqui o link do vídeo, ele chama Projeto Pré-Universitário Ciência e Cidadania. E aí eu acho que era interessante para a gente começar a repensar no âmbito dos cursinhos, né? Um pouco como dar uma aula, fazendo um pouco do que a Tami falou. Questionar, entendeu, Tami? Por que a gente está aprendendo aquilo? Eles fazem isso, eles dão aula de filosofia. E eles estão conseguindo colocar esses meninos todos na universidade. Empregadas domésticas, ele faz o relato nesse vídeo que eu fiquei assim besta de ver. Eles não ficam fazendo as questões do Enem. Eles dizem que eles fazem as pessoas pensarem, entendeu? E eu, assim, chorei no vídeo, né? E aí eu queria trazê-lo para vir fazer uma fala também nessa sequência. Aí deixo aqui o convite para vocês olharem no vídeo, e aí o Nupo sinaliza lá para mim, tá, Marcelo? E daí a gente chama no contexto do Nupo. E você é uma fofa. Você tem uma energia que você não faz ideia, Tami. Amei, amei. Ai, Eliane, obrigada, gente. Vamos conhecer presencialmente. Pode brotar lá. Eu vou em Diadema também. Exato. Eu queria também agradecer, acho que ajudou muito a gente. Não sei se meu áudio está atrasado de novo, mas eu queria agradecer, ajudou muito a gente. Eu acho muito enriquecedor esses espaços de roda de conversa. Acho que a educação ela é construída assim, né? A gente trocando, a gente conhecendo. E eu queria agradecer, o pessoal aí mandou no chat agradecendo também, falando parabéns para a Tami, para a escola. Foi excelente mesmo. Acho que a gente podia encerrar, já saiu até bastante gente. Eu vou, inclusive, parar aqui a gravação. Tinha gente externa.